1 Coríntios, capítulo 2. Eu vou conversar com vocês os versos de 6 a 9, mas eu vou ler com vocês a partir do versículo 1, tá bom? Só para dar algum contexto. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Diz assim: Irmãos, na primeira vez que estive com vocês, eu não usei palavras eloquentes nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Pois eu decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antes, secreto e oculto, embora ele tenha elaborado para nossa glória antes do começo do mundo. Os governantes desta era, por sua vez, não a entenderam, pois se houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Senhor, muito obrigado, mais uma vez, por estarmos aqui diante da Tua Palavra. Esses poucos versos que nós lemos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de conversar junto com os meus irmãos aqui e pensarmos um pouco, Senhor Deus, naquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje. Eu quero pedir que o Senhor desafie o nosso coração. Nos ajude, Senhor, a repensar áreas da nossa vida, a repensar atitudes, a repensar, Senhor Deus, aquilo que estamos fazendo nesse mundo. Por favor, nos ajude. Nos ajude a entender o texto. Que o Teu Santo Espírito nos ajude, Senhor Deus, a colocá-lo em prática. Que haja, Senhor, ao mesmo tempo exortação, isto é, correção, mas também haja conforto ao olhar para o texto e perceber o quanto o Senhor se importa conosco. Eu quero agradecer por esse momento. Quero agradecer pelo privilégio, Senhor, de ouvir a vontade revelada do Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra aqui conosco. Obrigado, Senhor, porque temos a Tua palavra em nossa língua e podemos entendê-la, Senhor. Louvado seja o Teu nome pelo Teu Espírito que nos ajuda, que ilumina o nosso entendimento também. Nós somos muito agradecidos e pedimos a Tua direção aqui agora. Fala conosco, Senhor, nos desafia, nos consola em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém? Irmãos, diante desse texto, diante da palavra do Senhor, a minha frase central que eu quero que você pense, que eu quero pensar junto com você, é: Deus é o centro da vida do cristão. É uma frase que parece óbvia, que na verdade é, de certa forma, óbvia. Sabe quando nós perguntamos para o cristão: quem é Deus para você? E ele responde: tudo. Deus é tudo para mim. O problema para mim, irmãos, é que acaba que Deus é tudo, mas o fato de a gente não refletir no que Deus de fato é para nós, acaba sendo nada. Esse Deus que é tudo acaba sendo nada para nós. Eu acho que uma das coisas que é necessário a gente pensar é o que significa isso. Deus é o centro da vida do cristão. O que significa isso? Hoje em dia isso parece muito vago. Quando a gente fala de centro, a imagem que a gente tem é da roda, certo? A roda, ela gira perfeitamente no eixo.
que fica bem no centro. Ela gira ao redor perfeitamente daquele centro. Agora imagina na sua bicicleta ou no seu carro. Se o eixo não fosse no meio da roda, mas fosse numa das pontas da roda, ele ia rodar tudo torto, ia bater na lateral do carro, ia bater na roda, na lateral da bicicleta, você não ia conseguir andar. É mais ou menos assim que funciona a nossa vida, se Deus não for o centro. A nossa vida vai andar toda torta, capengando e caindo. Agora, o que significa Deus ser o centro da vida do cristão? Eu acho que a primeira parte é pensar que tudo nesse mundo, é reconhecer que tudo neste mundo existe por causa de Deus. Tudo, toda a criação, tudo que você vê ao redor, as coisas, as situações, tudo existe por causa de Deus. Esse mundo existe por causa de Deus. A sua vida existe por causa de Deus. Você tem trabalho, existe trabalho, existem carros, existem peças de carro, se você trabalha com peças de carro, existem peças de computador. Tudo isso existe por causa de Deus. Floresta, árvores, plantação, existe por causa de Deus. Eu acho que esse é um primeiro reconhecimento. Deus é o Criador e sustenta e mantém tudo isso funcionando. Deus é o centro. Esse é um aspecto. Agora, um outro lado é o seguinte: não só Deus mantém tudo isso funcionando, mas agora o seu lado. Nós vivemos nessa terra para que Deus seja honrado, para que Deus seja reconhecido, para que Deus seja glorificado. Então agora envolve um pouquinho do que eu faço. As minhas motivações, os meus pensamentos, as minhas atitudes, o meu trabalho, o meu estudo, o motivo pelo qual eu estudo, ou como eu faço isso. Tudo isso agora é para Deus, ou através do olhar de Deus. Quando a nossa vida funciona assim, então Deus é o centro. O problema, irmãos, que me parece que nós temos uma facilidade para esquecer isso de Deus. E aí a gente vai deixando Deus meio fora do centro e outras coisas vão entrando no centro. E geralmente sou eu mesmo que entro no centro da minha vida. Parece que tudo gira ao redor de mim. Sabe aquela coisa, tipo, eu trabalhei o dia inteiro, eu estou cansado, eu tenho o direito de chegar em casa, eu mereço chegar em casa, sentar, ligar a televisão e ficar ali sem fazer nada. Eu mereço isso. Eu começo com esses pensamentos de tudo é por minha causa. Tudo acontece porque eu sustento esse mundo. Eu sustento o nosso mundo. Eu mantenho ele girando. Eu me tornei o centro dessa minha vida. Então está errado. Deus saiu do centro, a minha vida vai rodar, com certeza, toda torta. Se desfazendo, né? Mas é isso que acontece no dia a dia. Esse é o desafio para nós. É isso que acontece todo o tempo, né? Quando a gente entender essa ideia de Deus sendo o centro da vida do cristão, a gente vai entender a verdadeira sabedoria, assim como o Provérbios disse, né? Lá, Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente vai começar a entender, então, o que é a verdadeira sabedoria, o que é a sabedoria que vem de Deus, o contrário da sabedoria que esse mundo está pregando para nós. Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês um pouco. Eu queria que nós pensássemos um pouco sobre isso. Se a gente rejeita essas coisas, mesmo que sem querer, a nossa vida vai desandar. Irmãos, eu quero que você preste atenção nisso. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos decidir. Nós precisamos buscar. Nós precisamos fazer a nossa parte, que é decidir fazer isso. Porque se a gente deixar simplesmente a vida andar, a rotina nos engole.
A correria nos engole, as preocupações com as contas, as preocupações com o trabalho, o que vai fazer amanhã, vai estudar o que amanhã, o que vai trabalhar amanhã, e aí essas coisas vão nos sufocando e a gente começa a ignorar a centralidade de Deus na vida, na nossa vida. Então, por isso que a gente precisa ser intencional nesse sentido. Por que nós entramos, então, falar aqui nessa carta de 2 Timóteo? 1 Coríntios. Eu estava pregando uma série em 2 Timóteo um tempo atrás, eu emendei aqui. Por que nós entramos nessa ideia de Paulo aqui em 1 Coríntios? Porque lá em Corinto, irmãos, Corinto ficava na Grécia, tá bom? Para nós ali visualizarmos no mapa, Corinto ficava na Grécia, ali próximo de Atenas. E o que tinha ali naquela região? Jogos esportivos. Era muito famoso. A competitividade era muito forte ali na região. Mas não só isso, eles queriam ser sempre aqueles que têm uma novidade, né? A ideologia perfeita, a filosofia, e eles gostavam de debater ideias, eles gostavam de saber as novidades, então eles queriam sempre saber algo novo, eles gostavam desse debate, e eles queriam vencer debates. Então isso era muito comum ali em Corinto. E por que eu estou dizendo isso? Porque o orgulho, então, ali na igreja podia estar marcado por causa do que a cidade vivia. E aí a gente entra no que Paulo escreveu aqui. Quando eu fui até vocês, eu não fui com argumentos humanos. Eu não fui com uma nova filosofia. Eu não fui com uma ideologia. Eu fiz questão de deixar todo esse argumento filosófico e eu decidi entregar a vocês Jesus Cristo. Uma mensagem simples. Eu não quis trazer para vocês essa sabedoria humana que vocês estão buscando. Eu quis mostrar para vocês a verdadeira sabedoria, que é interessante lá nesse começo de Corinto, né, de 1 Coríntios, fala que é loucura para o mundo. É loucura esses argumentos todos. O que a gente vê, irmãos, é que as pessoas buscam a sabedoria desse mundo. E elas apoiam as suas vidas nessa sabedoria. E eu quero pensar com vocês o que Paulo fala ali no versículo 9, na primeira parte. Ele diz que a percepção humana não é suficiente. O que significa isso? Significa que as coisas como eu percebo o mundo, como eu ouço, como eu vejo, como o mundo, como a gente percebe as coisas desse mundo, ela é limitada. Sabe, eu acho fantástico a habilidade que o ser humano tem. O ser humano, ele é fantástico, né? Eu vejo de vez em quando uns videozinhos e esses de esporte, eu vejo um rapazinho, ele pega um patinete desses de criança, e ele roda, e ele sobe, ele anda em cima do meio-fio, ele sobe no corrimão de uma escada, ele dá 3 cambalhotas pro ar, ele cai em pé e continua andando. Eu vejo o pessoal tocando violão tão perfeito, uma coisa assim linda. É fantástico ver a habilidade humana, né? A percepção humana, a capacidade de absorver, ouvir, perceber os tons, as notas. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, e olhando para as Escrituras, para esse texto aqui, que essa habilidade humana, ela é fantástica porque Deus nos deu, mas ela é limitada. Ela é limitada. Versículo 9, a primeira parte, um pedacinho dele, na verdade, diz assim: é isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, o que Deus preparou para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo, ele citou Isaías 64, ele parafraseou Isaías 64. E aqui eu peguei um pedaço de Isaías 64, né? Um pedaço, desculpa, do versículo. Irmãos, Isaías disse que para o povo, para a nação, na história,
Os olhos não foram capazes de ver completamente a grandeza de Deus, do poder de Deus. Ouvidos não foram capazes de captar a grandeza de Deus. E o apóstolo Paulo, trazendo para nós aqui, ele apresenta o mistério que é Jesus Cristo, a mensagem de salvação fantástica em Cristo. E ele diz que os olhos humanos são limitados para perceber a grandeza de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus. Que os ouvidos, eles são limitados para perceber o poder de Deus, o amor de Deus, para perceber aquilo que Deus havia preparado. Toda a nossa capacidade de perceber esse mundo, por melhor que ela seja, ela é limitada. Mas não só isso, ele vai além. Ele diz que a sabedoria humana também não é suficiente, também é limitada. E eu acho fantástico a ideia do desenvolvimento humano. Irmãos, eu tenho meu celular se comunicando com o meu computador, enviando para a tela. Eu acho isso fantástico, eu acho incrível. No passado eles iam dizer que era mágica. Mas eu acho fantástico como desenvolveram isso. Eu acho fantástico como o ser humano, de alguma forma, ele pegou minerais que existiam na Terra, ele separou aqueles minerais, ele juntou aquilo, ele usou aquilo para criar o chip, a placa onde o sistema roda, para o meu celular funcionar na minha mão e você poder ver videozinho do Instagram. É fantástico isso. É grandioso essa capacidade humana. Mas ainda assim, ela é limitada. As escrituras se referem a isso quando dizem que mente nenhuma imaginou, ou algumas versões, né, não penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. A sabedoria humana, a capacidade humana de perceber, de ver, de ouvir, de pensar, a criatividade humana, por melhor que ela seja, ela era incapaz. Incapaz. Irmãos, eu não estou dizendo com isso que você não pode, por exemplo, perceber as coisas ao seu redor, perceber conforto, ter conforto, usar aquilo que os seus olhos veem ou que a sua mão produz, buscar esse tipo de conforto, não é o problema. Nós podemos fazer isso. Agora, o que nós tentamos fazer é sustentar a nossa vida nessas coisas. Naquilo que meus olhos veem, naquilo que meus ouvidos veem, naquilo que minhas mãos são capazes de fazer, naquilo que a minha mente é capaz de planejar. E eu acho que eu tenho controle sobre os detalhes da minha vida. Nós precisamos lembrar que a nossa percepção, a nossa sabedoria humana, ela, por melhor que ela seja, ela é limitada. E a gente vai olhar então o texto, os versículos anteriores. Dá uma olhada. O apóstolo Paulo veio falando então de 1 a 5. Eu não fui até vocês com sabedoria humana. Muito pelo contrário. Aí ele vai dizer assim: no entanto, quando estamos entre pessoas maduras, algumas versões dizem perfeitas, ou pessoas experimentadas, ele está falando dos cristãos aí, nós falamos com palavras de sabedoria. E aqui ele vai destacar que tipo de sabedoria ele usou. Nós chegamos até vocês, mas não com o tipo de sabedoria dessa era ou dos seus governantes. Não foi esse tipo. Sabe quem são esses governantes que ele está falando? Os sábios daquela época. Não foi com esse tipo de sabedoria que nós chegamos até vocês. Sabe por quê? Porque essa sabedoria aí, logo, cai no esquecimento. As pessoas esquecem, elas mudam, elas debatem, e aí elas cansam dessa ideia. Não foi, nós chegamos com palavras de sabedoria, mas não foi esse tipo de sabedoria. Pelo contrário, ele vai dizer ali. Pelo contrário, a sabedoria que nos referimos é o mistério de Deus. Que mistério de Deus é esse? Seu plano, que antes estava secreto e oculto. E ele falou disso antes. Jesus Cristo, ele veio trazendo
o mistério que é a vinda de Cristo para salvar o pecador. A sabedoria que nós nos referimos é o mistério de Deus, que seu plano antes era secreto e oculto, mas ele já existia. Ele diz aí, olha, embora tinha sido elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Deus já tinha esse plano. Ele só não havia sido revelado ainda. Plano de salvação. Irmãos, essa é a sabedoria que Paulo está dizendo. É uma sabedoria que vai muito além do que as pessoas da época podiam entender, do que hoje as pessoas podem entender. Ele vai dizer que os governantes desta era, isto é, os sábios de hoje, os entendidos, por sua vez, não a entenderam. Pois se tivessem entendido, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Ele é muito direto em falar isso para nós. Se aqueles sábios que se diziam sábios tivessem entendido o que de fato era a verdadeira sabedoria, aonde sustentar sua vida, aonde focar sua vida, aonde sustentar a sua vida, eles não teriam crucificado o Senhor da glória, o Senhor glorioso, o nosso Senhor Jesus, Deus. E é a isso que as Escrituras se referem, quando elas dizem que olho não viu, ouvido não ouviu, mente não imaginou aquilo que Deus havia preparado. Não, pelo contrário, Deus revelou por meio do seu Espírito. Nós não éramos capazes. A nossa humanidade, nossa pecaminosidade, nossa capacidade de pecar e nos afastar de Deus, não nos permitiu ver com os nossos olhos. Não permitiu ouvir com os nossos ouvidos. A nossa mente nunca imaginou que isso seria possível e seria bom. Irmãos, a sabedoria, a salvação vindo atrás de um Salvador que morreu na cruz. O apóstolo Paulo diz aqui nessa carta, é loucura para quem ouve. É loucura. Toda a sabedoria desse mundo, ela é limitada. Tá? E é interessante, irmãos, a gente pensar nisso, porque hoje você entende isso. Sabe na bicicleta? No centro da bicicleta tem o eixo onde a roda gira. E aí saindo tem os raios, né? Aqueles aramezinhos, aqueles pedaços de arame que sustentam, vamos dizer assim, a roda no meio. Mas vamos dizer que hoje nós somos colocados como esse arame que aponta para o centro. Nós não somos o centro. Nós apontamos para o centro que é Deus, para que a vida gire perfeitamente, para que haja esse movimento perfeito da vida, da verdadeira sabedoria. Quando a gente olha para isso, a gente tira o mérito da gente, a gente tira os olhos da gente. Quando a gente percebe, irmãos, que a verdadeira sabedoria é esse mistério que foi ordenado por Deus lá atrás, no passado, antes do mundo existir. E ele enviou seu Filho Jesus Cristo, e ele se dá por nós, e nos resgata quando nós éramos inimigos. Isso tira qualquer mérito da gente. Tira o foco de estarmos no centro da vida. A gente precisa lembrar disso. O Evangelho é sobre Cristo. Eu estava lendo outro dia um postzinho. E parecia muito interessante. A pessoa disse alguma coisa assim: nós temos um valor maravilhoso porque o Senhor morreu por nós. E eu fiquei pensando um pouco naquilo. Tem um lado verdadeiro dessa história. De fato, ele nos amou tanto que deu o seu Filho por nós.
Então, o valor existe. Mas aí a pessoa traz essa ideia de que o valor, então, agora está em mim. Eu tenho esse valor todo. Quando, na verdade, tira os olhos de Cristo. O valor é dele. Ele me salvou. Por bondade e por graça. Existe o ser humano, nós somos especiais porque ele nos salvou? Sim. Mas porque ele nos salvou e não porque nós nos tornamos especiais. Porque ele, o centro é ele, precisa ser. Eu estou tentando dizer para vocês, irmãos, é muito sutil os ensinos, inclusive, que a gente vê hoje em dia. Onde o homem precisa ser o centro do mundo. Eu coloquei aqui para vocês dois quadros, que não são meus, tá bom? Eu peguei de um autor, de um professor, na verdade. Eu achei bem legal, falando sobre sabedoria, e eu quero só compartilhar com vocês, só para agregar nessa nossa conversa aqui. A comparação, não sei se dá para você ler, mas eu vou ler para você. A comparação entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. A sabedoria humana, o homem é Deus. Ele tem o poder das coisas, ele é quem decide, ele é quem faz, ele é quem conquista, ele é o Deus. A sabedoria divina, Deus é Deus. Deus é o único Deus, todo-poderoso, criador e sustentador de tudo. A sabedoria humana, ela é centrada no homem, isto é, antropocêntrica. Deus é o homem é o centro de todas as coisas. Tudo gira ao redor dele. Era o que eu estava falando antes. Se a gente não prestar atenção, a gente faz isso com a nossa vida. Nós queremos nos colocar no centro da nossa vida. Nós não somos o centro da nossa vida. Deus precisa ser o centro da nossa vida. A sabedoria de Deus, ela é centrada em Deus. Ela é teocêntrica. Interessantemente, inclusive, Romanos 11:36 fala isso. Né? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Tudo foi criado, tudo é sustentado e tudo existe para Deus, para a glória de Deus. Tá? Então, ela é centrada em Deus. A sabedoria humana, ela é racionalista e empirista. O que significa isso? Tudo baseado na razão e na minha observação de como o mundo funciona. É assim que funciona o mundo. Aquilo que eu penso, que eu acho lógico, e na minha observação do mundo. Mas segundo Deus, a sabedoria de Deus, ela é revelacionista e biblicista. Ela foi revelada nas Escrituras. A verdadeira sabedoria foi revelada nas Escrituras. Nós não conseguiríamos vê-la perfeitamente. A sabedoria humana, irmãos, ela é evolucionista. O que significa? Significa que forças, energias que não são boas nem ruins, na verdade, elas são cegas, elas não produzem nada por si próprias, mas elas vão evoluindo e vão se tornando coisas boas. Tá? Na sabedoria de Deus, ela é criacionista. Deus, um Deus soberano, criando e conduzindo todas as coisas. Todas as coisas. Deus no controle de tudo. Na sabedoria humana, o homem, como animal, como criação, né? Ele é um animal, produto do tempo e da chance, ele vai se tornar aquilo que aparecia ali. Segundo as Escrituras, o homem ele é criado à imagem de Deus. Na questão da moral, o homem, para o mundo, para a sabedoria humana, ele é produto do ambiente e da genética, ele é neutro. Ele não é bom nem ruim. Dependendo de onde ele viveu, de onde ele foi criado, do que ele passou, ele vai se tornar bom ou ruim. Mas segundo Deus, segundo a sabedoria de Deus, o homem ele é por natureza e pela prática ele é pecador. Ele nasce mal e a tendência é praticar o mal. E a gente vê isso como resultado na ética. A ética do mundo não tem absolutos, não tem verdades absolutas, não tem responsabilidades, não tem prestação de contas. É interessante, a gente estava assistindo esses dias atrás um episódio de MasterChef, não sei quem conhece, MasterChef Brasil, e a gente, um rapaz cozinhou, não sei se vocês conhecem o programa, mas eles cozinham e os juízes julgam as comidas, né? E aí o rapaz cozinhou, e aí foi julgado, e ele falaram que estava muito ruim, que não sei o que e tal lá, e aí ele disse a seguinte frase, ele disse assim, os juízes hoje estão muito severos. Na hora, eu pensei assim, peraí, os juízes estão severos ou a comida estava ruim?
A responsabilidade é do juiz ou é de quem fez a comida? Irmãos, a gente vive num mundo onde ninguém mais assume responsabilidade. A culpa é sempre do outro. A culpa é sempre do outro. Já na ética de Deus, o padrão de santidade, de responsabilidade individual e de prestação de contas diante de Deus, juízo final. Na sabedoria humana, a ética na sobrevivência dos fortes. Egoísmo, aborto, genocídio, racismo, sexo livre. Essa é a ética, você é livre, você faz o que dá na sua cabeça, o que você achar que deve. Na ética, segundo Deus, o amor ele é altruísta, isto é, ele pensa no próximo, pensa no outro. A dignidade de todo ser humano e Deus no controle de todas as coisas. Aquilo que Deus julgar bom é o que deve ser. Na sabedoria humana, a salvação ela não é necessária ou ela é pelo esforço humano. E ela vai ser para melhorar o mundo. Na sabedoria de Deus, a salvação é pela fé num Salvador, num Messias que foi crucificado e ressuscitou. Na sabedoria do mundo, o propósito da vida é o prazer pessoal, a qualquer custo. Na sabedoria de Deus, o propósito da vida é a glória de Deus. Eu sei que está chato, mas eu vou mais um quadrinho para vocês, que tem a ver com o desdobramento disso, o resultado disso. A sabedoria humana, olha só, resultado, então, é que, diante daquele pensamento todo da sabedoria humana, você tem o direito de ser feliz. É assim que o mundo pensa, agradando a si mesmo. Faça o que te faça feliz, seja lá se isso vai atrapalhar alguém. Na sabedoria divina, você tem o privilégio de ser feliz servindo. Servindo a Deus, servindo o próximo. Na saúde emocional, a saúde emocional no mundo depende da sua autoimagem, aquela imagem que você tem de si mesmo ou das circunstâncias que você vive. A sua felicidade, a sua saúde emocional depende disso. O resultado é que na sabedoria divina, a saúde emocional e espiritual depende da sua identidade com Cristo. Você sabe quem você é em Cristo e o seu futuro. Na sabedoria humana, o auge do prazer é liberdade sexual sem restrições. Faça o que quiser. Se te der prazer, fique à vontade. Mas para a sabedoria divina, o auge do prazer é uma vida pura dentro daquilo que Deus considera bom. E eu vou buscar isso. Na sabedoria humana, irmãos, pegue hoje tudo o que você quiser, pague se você conseguir. A sabedoria divina é viva uma vida dentro das condições que Deus te deu, sem cobiça. Lida com isso, com aquilo que Deus te deu. Resultado na sabedoria humana é gaste tudo em você mesmo, porque você só tem uma vida. A divina, dê o que você puder, compartilhe, porque você tem uma eternidade à sua espera. Na humana, não contrarie seus filhos, não reprima sua criatividade, não discipline seus filhos, não corrija. Segundo Deus, a criança solta vem envergonhar seus pais. Repreenda, discipline, corrija. Na humana, então, o resultado desse negócio eu sou o centro, então quando você se cansar do seu cônjuge, troque-o por outro, ou pelo menos por um parceiro mais atraente. A de Deus é, deixa seu pai e sua mãe e une-se ao seu cônjuge e torne-se uma só carne com ela. Irmãos, eu estou falando, quis trazer esse gráfico para vocês, sabe por quê? Porque o resultado é o seguinte, de tudo isso que vimos aqui no quadro, o resultado é o seguinte. Uma sabedoria não enxerga a presença de Deus em nada. Eu sou o centro, a vida é para mim, eu faço tudo do jeito que eu quiser, eu dito a minha vida, eu faço do jeito que eu quero. Na outra sabedoria, a gente vê ele em tudo. Deus é a lente pela qual eu olho cada uma das situações da vida. Então eu volto naquela frase que eu falei com vocês no começo. Né? Deus, ele é o centro da vida do cristão. E aí eu quero então concluir com vocês, irmãos, destacando algumas coisas que, olhando para o texto de hoje, pensando um pouco nessa questão da minha vida e do mundo, da sabedoria de Deus com que Paulo trabalhou nesses primeiros versículos, e na sabedoria que o mundo propõe para nós, que os irmãos lá de Corinto também buscavam.
né, serem conhecedores, serem filósofos, né, entenderem das ideias que estão acontecendo no mundo. Olhando para isso tudo, eu tirei algumas lições para mim, tá bom? Alguma coisa que eu estava pensando. Primeiro, Deus é o centro da vida do cristão, então tudo deve ser visto por essa lente, foi o que eu acabei de dizer. Isto é, se você tem trabalho, você precisa ver um Deus por trás que criou esse trabalho. De alguma forma, ele conduziu para que aquilo existisse. Deus que sustenta a sua saúde, que te dá condições de fazer o que você faz, seja trabalhando, seja estudando, seja servindo em casa, seja servindo onde você estiver. Se Deus é o centro da vida do cristão, então as minhas atitudes, quando eu olho para esse mundo, daquilo que eu faço, eu preciso ver o que é que Deus gostaria que eu fizesse. Isso vai ser conclusão. Deus está relacionado com cada área da vida, seja ela pequena ou grande. Não existe esse negócio de, isso aqui é cada coisa. O que eu decidi comer, o que eu decidi beber, o que eu decidi vestir, o que eu decidi trabalhar, o que eu decidi ser no futuro, o que eu decidi trabalhar, o que eu decido viver nesta terra. O que Deus pensa desse assunto? Se Deus é o centro da vida do cristão, o que Deus pensa disso? Essa precisa ser a nossa pergunta. Eu preciso lembrar de Deus o tempo todo. Ao observar o mundo, irmãos, nós estamos numa sala que foi construída aqui. Quando eu cheguei, a sala estava muito quente, estava abafada, estava difícil aqui. Imagina se nós não tivéssemos essa sala nem ar-condicionado e a gente fosse reunir ali fora, debaixo da árvore. Seria bom? Claro, Deus estaria ali. Mas aqui é muito mais confortável, né? Estamos sentados, ar-condicionado. Tá bom, né? Tá agradável aqui, sentado nas cadeiras, não estamos em troncos, ou no chão, ou em pedras. Quando eu olho para essas coisas, eu tenho que lembrar, puxa, Deus, de alguma forma, conduziu o homem a criar esse tipo de ambiente. E não só isso, ele me permitiu hoje usar um deles, para que eu pudesse convidar vocês e a gente convidar aqui juntos para cultuar o Senhor, para estarmos juntos pensando em Deus aqui nesse lugar. Então eu preciso começar a olhar que Deus está em tudo na minha vida, na sua vida. Deus está em tudo. Terceiro, isso é entender a sabedoria que é muito superior a qualquer inteligência ou sabedoria desse mundo. Eu não estou desprezando a habilidade humana. Eu sei que é fantástica, porque foi Deus quem nos criou. Se Deus é o centro do mundo, eu entendo que Deus nos criou com essa habilidade tremenda de fazer muitas coisas. Coisas fantásticas. Mas eu preciso entender que a verdadeira sabedoria é olhar para esse mundo através dos olhos de Deus. Preciso aprender a fazer isso constantemente. Olhar para as coisas desse mundo, meus colegas na escola, meus professores, as matérias que eu tenho para estudar, seja lá o que for, através dos olhos de Deus. Então, diante disso, decisões, pensamentos, planos, projetos, ideias, tudo aqui na base do imaterial, tá bom? Aqui dentro da minha cabeça. Tudo que não consigo pegar. Decisões, pensamentos, projetos, ideias. Estão ligados a Deus. As minhas ideias, os meus planos, os meus pensamentos estão ligados a Deus. Eu preciso colocá-los. Lembrar que é por causa de Deus que eu os tenho e eu preciso perguntar para Deus se estão corretos. Eu preciso conversar com Deus sobre os meus projetos, sobre as ideias que eu tenho. Eu preciso entender se elas de fato honram o Senhor ou não. Então, os pensamentos, essa linha imaterial, está ligado com Deus. Cada área da minha vida, lembra disso. Atitudes, comportamentos, ações, trabalhos, tudo aquilo que eu faço, que eu consigo medir, atitude, o jeito que eu ando, que eu vivo nesse mundo, estão ligados a Deus. Além dos meus pensamentos, mas aquilo que eu faço com as minhas mãos, com os meus pés, com o meu corpo. Eu preciso avaliar isso. Ver através dos olhos de Deus. Aquilo que eu vejo,
como eu percebo, né? Aquilo que eu leio, aquilo que eu ouço, que eu escuto, que eu percebo, como eu interajo nos meus relacionamentos. Tudo isso está ligado com Deus também. Se Deus, então, é o centro da vida do cristão, tudo isso aponta para Deus. E Deus precisa ser a referência para nós nisso. Eu geralmente concluo, irmãos que não me conhecem, eu geralmente concluo com alguma coisa para a gente pensar durante a semana. Bom, então, alguma coisa para a gente pensar durante a semana, eu quero convidar você a ir um pouco mais fundo e fazer algumas perguntas para você mesmo. As perguntas vão assim, ó. Primeiro, por que eu faço o que eu faço? Ou por que eu não faço o que eu não faço? Por exemplo, por que é que eu decido fazer esse trabalho? Por que eu decido não fazer? Por que eu decidi lavar louça? Por que eu decidi não lavar louça? Por que eu decidi fazer tal coisa? Por que eu decidi não fazer? O que me motiva? É isso que eu quero saber de vocês. Eu não. Que vocês precisam saber de vocês mesmos. O que motiva vocês a fazer o que vocês fazem ou não fazer o que vocês deixam de fazer? A minha pergunta é, será que esses motivos honram a Deus? Se Deus é o centro, eu preciso me perguntar isso. As minhas motivações de fazer coisas, de fazer atividades, né? Eu estava conversando com o Estevão, eu não queria citar, mas vou ter que citar. Eu estava conversando com o Estevão outro dia, que eu percebi, eu já falei com ele sobre isso, eu percebi que a mãe dele tinha pedido para eles lavarem louça. Uma loucinha do café da manhã, não era nada grandioso. Aí eu percebi que um passou para lá assobiando, o outro passou para cá, e um ficou esperando, deixa eu ver se o outro vai. Por que é que eu não faço o que eu não faço? Eu não faço por quais motivos? Preguiça? É a vozinha que vem lá de dentro do Estevão, né? Fica lá gritando no ouvido dele, ele fala isso o tempo todo. Essa luta, irmãos, o que eu faço, por que eu faço e por que eu deixo de fazer, é uma constante pergunta para nós. Será que os motivos estão honrando a Deus ou não? Não, mas não, então não só na motivação, agora vamos para outra pergunta. Como eu faço? O modo como eu trabalho, o modo como eu estudo, como eu faço cada coisa que eu faço das minhas atividades, com a mão, com os braços. Como eu faço? As minhas atitudes, o meu comportamento, honra ao Senhor, é para o Senhor. Pode ser o trabalho mais repetitivo que você tenha. Será que o modo como eu faço é feito para honrar o Senhor, reconhecendo que Ele te deu capacidade de fazer essas coisas? E terceiro, uma pergunta para a gente fazer é, o que eu faço? Isto é, as minhas escolhas. As escolhas daquilo que eu decido fazer. Será que as minhas escolhas honram o Senhor? Então eu volto na pergunta não, na frase. Deus é o centro da vida do cristão. Nós precisamos exercitar isso. Nós somos desafiados a olhar para isso, irmãos, porque a gente quer sustentar a nossa vida na sabedoria humana. Só que nós não conseguiríamos fazer isso. A nossa salvação, por exemplo, as pessoas, elas acham que elas conseguem se salvar sozinhas, sendo boas, fazendo alguma coisa boa, sei lá, tentando agir com bondade. Eu não sei. Elas acham que elas têm força para fazer esse tipo de coisa. Só que o texto lá de Isaías, do qual a gente citou ali, é o texto que Isaías está dizendo, nós pecamos e nós somos diante do Senhor imundos e como trapos imundos. A gente é incapaz. E aí o apóstolo Paulo vem dizer que agora estava oculto, mas foi revelado. O quê? O plano eterno, maravilhoso de salvação. Jesus Cristo, sendo Deus, veio à Terra
como homem, sem deixar de ser Deus. Abriu mão da sua glória, se humilhou. Filipenses diz, tomou forma de servo. Ele viveu entre nós de forma perfeita nesse mundo, para mostrar para a gente também o que é viver de forma perfeita, sem pecado. Mas não foi só isso, ele veio e ele sofreu por nós. Ele morreu por nós, para pagar o preço do nosso pecado, daquilo que nós merecíamos, por estarmos impuros. Então ele morreu ali na cruz, derramou seu sangue para limpar-nos desses pecados, para levar sobre si essa condenação que era nossa, tirar de nós a culpa, tirar de nós a ira de Deus sobre o pecado. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou, nos dando a certeza da vitória sobre a morte, a certeza da vida eterna. E o interessante é que se nós, o nosso passo é Deus nos abrindo o entendimento para que a gente perceba e diga, Senhor, eu sou incapaz, eu preciso do Senhor, por favor, salve-me. É mais ou menos isso. Eu não consigo, Senhor, me ajuda. Interessantemente, quando Jesus veio à Terra, né, ele disse para os seus discípulos que não eram os saudáveis que precisavam de um médico, mas eram os doentes. Ele veio para os doentes. Não que alguém fosse saudável naquela época, não é isso que ele quer dizer. Não que alguém fosse salvo por si mesmo, mas ele estava dizendo é que aqueles que de fato perceberam e perceberiam que eram doentes, encontrariam a Cristo, encontrariam o médico, o verdadeiro, a salvação. Como é que é, irmãos, a nossa sabedoria diante de perceber que a gente não é capaz, mas a gente tem que reconhecer que é incapaz e a gente precisa do Salvador? Isso nos humilha e é ótimo isso. Porque a gente coloca Deus no centro. Deus no centro da nossa vida. Onde Ele precisa estar. Esse é um desafio para nós, diante de tudo que nós vimos. E eu olho para essa questão da mensagem de salvação. Como eu disse no começo do culto, né? A gente está meio acostumado com esse negócio de Jesus morreu, tal, ressuscitou, e a gente fala isso sempre, a gente fala isso todo domingo, a gente fala isso durante a semana, a gente conversa sobre isso o tempo todo. Nós precisamos reparar que é algo que a gente não tem como descrever. Ele é fantástico, ele é maravilhoso, é um amor tão grande, incompreensível para a nossa mente. A nossa mente, o nosso olhar, nossos ouvidos não conseguem perceber a grandeza disso que Deus preparou para nós. Louvado seja Deus por isso. Né? Vamos orar?